Vou começar. Vou esperar o pessoal chegar não, porque eu já comecei atrasado, né? Era pra ter começado 7h30 e já são 8h46. Então, vamos lá. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro A Graça Perigosa. E a gente está no capítulo 3. Hoje é o terceiro dia de live. E hoje o assunto é Nova Aliança. Então, um assuntinho aí bem bacana mesmo. Graça e paz, Ronaldo. Acabei de começar. Vou começar a ler aqui. A Nova Aliança é o título. A melhor maneira de começar a falar sobre o Evangelho da Graça é falando sobre a Nova Aliança. A Nova Aliança é a mensagem do Novo Pacto, ou, para usar uma expressão que também está na sua Bíblia, Novo Testamento. Essa mensagem da Nova Aliança, do Novo Pacto ou ainda do Novo Testamento não é ensinada normalmente nas igrejas. Pare um instante e se pergunte qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre a Nova Aliança. Quantos sermões você já ouviu em sua vida que destacaram o que é a Nova Aliança? E por que a Nova Aliança é melhor que a Antiga Aliança? O livro de Hebreus é o menos lido e estudado do Novo Testamento, mas é ele que nos ensina e destaca com maior clareza o que é a Nova Aliança e o Evangelho da Graça. Não é impressionante isso? Os púlpitos hoje se tornaram lugares onde se ensina autoajuda, princípios de administração, liderança. Até mesmo sobre comida e saúde se ensina hoje nos púlpitos, mas ninguém quer ensinar o Novo Testamento. Então isso aqui é bem verdade mesmo. Eu mesmo, quando eu conheci a Nova Aliança, eu nunca tinha ouvido falar de Nova Aliança, de Evangelho da Graça, porque o livro de Hebreus ele realmente é o que tem menos estudo expositivo, é o que você vê sendo menos lido e pregado nas igrejas. No máximo ali eles pegam ali um versículo de Hebreus 10 para falar de pecado deliberado e perda de salvação lá em Hebreus 6. Mas de resto, o povo não fala nada. E algumas pregações sobre renovação da mente também que tem em Hebreus, não é nem em Hebreus que fala de renovação da mente, é Romanos 12. Tem uns heróis da fé, né, em Hebreus. E só também, mais nada. Mas o livro de Hebreus é o mais importante para a gente aprender sobre a nova aliança. E é um dos livros que eu pretendo estudar aqui também. Então, nova aliança significa novo pacto e novo testamento. Antigo Testamento significa Antiga Aliança e Novo Testamento significa Nova Aliança. Então, normalmente as pessoas não sabem disso. E o Novo Testamento, ele não começa em Mateus, ele começa com a morte de Jesus. Então, antes da morte de Jesus é Antigo Testamento. Após a morte de Jesus é Novo Testamento. Então, Jesus ele veio no Antigo Testamento, cumpriu o Antigo Testamento, né? Cumpriu a Antiga Aliança e estabeleceu um Novo Testamento. Uma nova aliança. Bem importante a gente saber dessa questão também. E a maioria das pessoas não sabem porque você pregar o livro de Hebreus, pregar a nova aliança, tem muita igreja que fecha por causa disso. Então, os pastores não estão muito interessados nisso, em geral, né? Mas tem muitos que pregam. Continuando. Então, provavelmente você nunca ouviu um estudo de Hebreus. E se ouviu algum dia, ouviu muito pouco sobre a nova aliança. Para a maior parte dos crentes, nova aliança é apenas um nome de igreja. Hoje quero lhe mostrar o que se trata realmente a nova aliança. É verdade. É muito verdade isso aqui. Mas eu tenho um estudo de Hebreus, depois eu posso trazer para cá também, se eu organizar certinho. Na salvação, nós entramos em um contrato. Estou usando contrato aqui
mas a aliança é muito mais que um contrato. O contrato tem cláusulas de rescisão, a aliança não. Essa é a diferença. A aliança não tem cláusula de rescisão. Se um dos parceiros quebra a aliança, segundo a Bíblia, ele deve ser morto. A única maneira de sair de uma aliança é pela morte. Contrato não é assim, pois tem cláusulas de rescisão. Então, vou usar aqui o termo contrato apenas para você entender melhor. Próximo tópico. O título. Deus deletou os seus pecados e fez o download de um novo coração. Na salvação você entrou em um contrato, mas ele não é de nossa autoria. Não fomos nós que fizemos a aliança. A nova aliança não é como a promessa de Israel. Não é como a promessa que Israel fez aos pés do Monte Sinai, dizendo que obedeceria a Deus em tudo que ele dissesse. A nova aliança é diferente potencialmente, porque no Antigo Testamento as pessoas não conseguiam permanecer fiéis. Aqui tem uma citação de Hebreus 8, do 8 até o 10, versículo 8 até o 10. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Existe uma velha aliança feita no Monte Sinai, chamada Lei, ou Lei de Moisés, 10 mandamentos e tal. Mas aqui Deus diz que está fazendo uma nova. Aqueles dias, então, está se passando, e uma nova aliança foi firmada. Por ocasião da última ceia, Jesus pega o cálice e diz que é o sangue da nova e eterna aliança. Naquele momento, Jesus estava estabelecendo a aliança. Essa é a aliança. Aí tem aqui outra citação. Hebreus 8, do versículo 10 ao 12. Naquele momento, Jesus estava estabelecendo a aliança. Essa é a aliança. Aí tem aqui outra citação. Hebreus 8, do versículo 10 ao 12. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e os seus pecados jamais me lembrarei. Muito lindo esse versículo. No verso 10, vemos a cláusula da nova aliança. A primeira cláusula: na sua mente imprimirei as minhas leis. É Deus quem faz isso, e não você. A segunda cláusula: eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não é você, portanto, que faz o seu Deus. Não é você, portanto. Não é você, portanto, que faz de Deus o seu Deus, mas Deus que te faz o povo dele. Terceira cláusula: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos então o conhecerão. E a quarta e última cláusula: dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não se lembra. Observamos que todas as cláusulas serão cumpridas por Deus e não por nós mesmos. Isso aqui é uma coisa bem diferente da antiga aliança. Na antiga aliança, o povo se reuniu lá no monte, lá no pé do monte, e eles disseram: obedeceremos a tudo que Deus mandar. Só que na nova aliança não existe nada para nós fazermos, a não ser crer, é claro. A nova aliança a gente só precisa crer. O mandamento é crer. Você creu, você entra na aliança e recebe todos os benefícios dessa aliança. A antiga aliança não era assim. Você deveria
obedecer tudo que Deus mandava para você ter bênçãos e todo o resto, para você poder se relacionar com Deus e todo. E tinha todos aqueles rituais também, né? Além da obediência. Tinha vários rituais que você precisava fazer para se purificar, tinha ali os sacerdotes, o templo. Então a aliança era cheia de regras e ninguém poderia se achegar a Deus e ninguém nem poderia mesmo ser salvo de acordo com a lei. Mas na nova aliança é Deus que faz tudo. É Ele que coloca as leis. É Ele que coloca as leis no nosso coração. É Ele que nos torna o povo dele. É Ele que nos faz conhecê-lo. É Ele que vem à terra para que nós o conheçamos. E hoje é Ele que se revela a nós através do Espírito Santo. E é Ele que diz que das nossas iniquidades e pecados jamais se lembrará e usará de misericórdia. É tudo Deus. Não tem a nossa parte na aliança. Deus faz coisas, Deus faz tudo, porque a primeira aliança era toda baseada no que nós fazemos e ela foi quebrada. Então a única forma de uma aliança não ser quebrada entre nós e Deus é se Deus for responsável por mantê-la. Se a gente precisar manter essa aliança de alguma forma vigorando, não teremos essa chance. Então por isso que hoje a gente só precisa crer. Quem crê pode entrar na aliança, quem não crê não está na aliança. Então hoje é bem mais simples. Continuando. Hebreus destaca que a aliança é completamente e radicalmente diferente da antiga aliança. A razão principal disso é que os israelitas não podiam permanecer obedientes à lei de Deus. Eles foram infiéis. Então Deus faz algo diferente na nova aliança. Através de Jesus, nós somos o povo de Deus, não importa o que aconteça. Nós o conhecemos, desde o menor até o maior, intuitivamente. Ele já escreveu a sua vontade dentro de nós. Nossos pecados foram apagados. Agora nós queremos o que ele quer. Não há mais registro de pecado contra nós para sempre. Deus não está anotando nossos pecados. Essa é a última cláusula. Jamais esquecerei, ou não esquecerei, jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus não está mais anotando os seus pecados. Deus não está mais anotando. Ele se esquece. Como eu falei na live passada. É como se Deus tivesse uma amnésia de pecados. É como se fosse. Mas é claro que Deus é onipotente. Deus tivesse uma amnésia de pecados. É como se fosse. Mas é claro que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas ele escreve assim, ele coloca assim: jamais me lembrarei. Esse lembrar aqui no original é não levar em conta. Então esse não lembrar é não levar em conta. Então é como se Deus não considerasse nossos pecados. É como uma conta de água de 5 meses. Ninguém lembra de uma conta de água que você pagou há 5 meses atrás. Então você esquece. Você não leva mais em conta, porque já está pago. Então, todos os nossos pecados estão pagos. A gente precisa apenas crer para acessar essa graça. Como diz Efésios 2:8, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, precisamos crer em Cristo para que essa graça nos alcance. Sem fé, não podemos ter acesso à graça. Então, o nosso papel nessa nova aliança é muito bom e parece bom demais para ser verdade comparado com a antiga aliança, mas se não parece bom demais para ser verdade, não é o evangelho que está sendo pregado, e sim uma mistura entre a antiga e nova aliança. O que infelizmente é o que mais tem. Pastores, líderes, pregadores que pegam várias coisas ali da antiga aliança, do Antigo Testamento, que era válida só para o Antigo Testamento,
e jogam como se a gente precisasse seguir hoje ou se a gente precisasse guardar hoje, mas não é assim. A nova aliança é completamente diferente da antiga. Tem cláusulas diferentes, a forma de entrar é diferente, as consequências são diferentes, o que nós devemos fazer é diferente. Paulo chega a dizer que a lei não procede de fé. Se a nova aliança nós entramos nela pela fé, a antiga aliança não é pela fé. Então, se nós somos da fé, se somos da fé que agradam a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem fé, e tudo que não procede de fé é pecado, é até um erro esses pregadores falarem que nós devemos hoje seguir a antiga aliança, porque a antiga aliança não procede de fé. Então, quem anda de acordo com a antiga aliança hoje não agrada a Deus, e tudo que não procede de fé é pecado. De acordo com Paulo, né? Acredito que é Romanos 14 que ele fala isso. Tudo que não procede de fé é pecado, e sem fé é impossível agradar a Deus, está em Hebreus também. Então hoje a gente não está mais na antiga aliança e não devemos mais misturar as duas alianças, porque uma é de fé e a outra não é de fé. Você não precisa de fé alguma para estar na antiga aliança. Por isso que é tão fácil nesses pregadores incrédulos, nessas igrejas legalistas, você seguir a lei. Porque você não precisa de fé para nada. Você obedece e eles dizem que você será abençoado. Se você não obedece, não será. Não precisa de fé. Fé você precisa para quê? Eu não mereço ser abençoado, mas Deus me ama e vai me abençoar mesmo não merecendo. Eu não consigo obedecer o suficiente, eu não fiz o suficiente para ser abençoado, mas mesmo assim Deus vai me abençoar e vai me salvar. Você precisa de fé para isso. Eu acabei de pecar, mas Deus não leva em conta esse pecado que eu acabei de cometer. Você precisa de fé para isso. A verdadeira fé está nessas coisas difíceis de acreditar. Amém? Onde é que eu estava? Continuando. Resumindo, a nova aliança é o download de um novo coração e a exclusão dos seus pecados. Deus deletou os seus pecados e fez o download de um novo coração em você. Ela não é baseada na sua própria obediência, nem na sua própria capacidade de cumprir promessas. Nós, homens, somos terrivelmente ruins em cumprir promessas. Por isso, a nova aliança não é sobre nós cumprirmos promessas que fizemos a Deus, mas sobre Deus prometer a si mesmo. Igual eu falei, a antiga aliança, o povo falou: nós faremos tudo que Deus mandar. Eles falaram isso: nós faremos tudo que Deus mandar. A nova aliança não existe a nossa cláusula. Nós faremos tudo que Deus mandar e só assim seremos salvos ou abençoados. Não existe essa cláusula na nova aliança. A nova aliança é apenas fé. E quando nós temos fé, nós somos salvos de graça pela graça de Deus. De graça porque é gratuito para nós. Nós não precisamos pagar. E pela graça porque mesmo que a gente conseguisse pagar, a gente não mereceria. Então, é de graça porque não devemos pagar nada para merecer, para conquistar ou comprar essa salvação, porque Jesus já pagou tudo no nosso lugar. E pela graça porque a gente nunca, jamais conseguiria merecer. Então, é pela fé, de graça, pela graça de Deus. Continuando aqui. O mês de janeiro é o período em que as pessoas fazem resoluções de ano novo. Se você é como eu, se já não quebrou todas, certamente quebrou a maior parte delas. Nós somos muito ruins em cumprir a nossa parte em acordos. Quando se trata de cumprir promessas, não era diferente com os israelitas. Eles não conseguiam. Diz Paulo que ninguém nunca pôde ser justificado pela lei, porque ninguém nunca cumpriu a lei. Apenas um cumpriu a lei. Isso é verdade. Cadê eu? Ixi,
celular tá aqui, eu nem sei se tá ligado. Esqueci de ligar, comecei a live atrasada, mas tá ligado. Gálatas 2. Gálatas 2:16. Nem sei se tá ligado. Esqueci de ligar, comecei a live atrasada, mas tá ligado. Gálatas 2. Gálatas 2:16. Que fala que ninguém nunca, jamais conseguiu ser justificado, isso é, salvo ou aceito por Deus pela obediência a Ele. 16, que fala que ninguém nunca, jamais conseguiu ser justificado, isso é, salvo. Gálatas 2:16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus, e não por fazer o que a lei manda. Assim nós também temos crido. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus, e não por fazer o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazer o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Que Paulo já deixa bem claro, né? Que ninguém jamais foi... Que Paulo já deixa bem claro, né? Que ninguém jamais foi salvo ou aceito ou justificado porque seguiu a lei. Porque a lei é baseada... Que Paulo já deixa bem claro, né? Que ninguém jamais foi salvo ou aceito ou justificado porque seguiu a lei. Porque a lei é baseada da lei. Continuando, citação, Êxodo 24:3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Que impressionante! Haviam 613 leis na antiga aliança. Só para se lembrar dessa quantidade de leis já há um grande trabalho. E eles disseram que seriam capazes de cumprir todas elas. A coisa fica mais grave quando entendemos que a pena, caso se quebrasse certos mandamentos, era a morte. Nova citação. Êxodo 24:7. E tomou o livro e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Eram 613 mandamentos, alguns punidos com morte. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Eram 613 mandamentos, alguns punidos com morte. O povo estava fazendo uma promessa extraordinária. Se você já leu a Bíblia e está familiarizado com o Velho Testamento, sabe que é uma história de falhas, falhas e mais falhas. O povo estava fazendo uma promessa extraordinária. Se você já leu a Bíblia e está familiarizado com o Velho Testamento, sabe que é uma história de falhas, falhas e mais falhas, promessas de se você já leu a Bíblia e está familiarizado com o Velho Testamento, sabe que é uma história de falhas, falhas e mais falhas, promessas de se consagrar, fazer melhor, porém caíam novamente, e isso se repete várias vezes. Essa é a história. Por causa disso, Deus decidiu introduzir algo novo e diferente por meio do Senhor Jesus. A nova aliança, a qual não seria sobre o cumprimento de promessas nossas, mas o cumprimento da promessa de Deus a si mesmo. É Deus jurando e fazendo aliança consigo mesmo. Citação. Hebreus 6:17-19. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos o âncora
na alma segura e firme e que penetra além do véu. A tradução aqui ficou meio difícil, mas é bem simples aqui. Quando se trata de lei de Moisés, não é apenas 10 mandamentos. Quando se trata das tábuas da antiga aliança, não eram apenas 10 mandamentos. A Torá inteira é o mandamento de Deus, é a lei. Então, às vezes, parece muito cômodo. Não, eram apenas 10 mandamentos, facinho de decorar, facinho de seguir. Primeiro que os 10 mandamentos, já o primeiro já ninguém nunca cumpriu. Ninguém nunca consegue. Imagina o resto. E o de não cobiçar, também esse é o pior de todos. Todo mundo cobiça tudo, todo tempo, e é o único mandamento ali que Paulo cita, né, em Romanos 7, para se referir à lei. Então, eram 613 mandamentos ao todo. E a Torá, a lei, é composta pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Todas as leis lá juntas dão 613. E é algo bem interessante porque 6 mais 1 mais 3 dá 10. 613. 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. Então, os 10 mandamentos são um resumo da totalidade dos 613. Então, os 10 mandamentos de Deus, escritos ali nas tábuas, seria apenas um resumo de toda a lei. Mas a lei não era apenas aquilo. Então, para o povo ser abençoado, ser aprovado por Deus, eles precisavam seguir todos os 613 mandamentos, sem nunca errar. E quando eles errassem, eles seriam punidos, receberiam pragas, doenças, todas aquelas maldições que tem lá em Deuteronômio capítulo 28, e alguns eram punidos até com a morte. E era tudo baseado na obediência. Obedeceu, Deus abençoou. Mereceu, Deus deu. Não mereceu, Deus não dá. Fez coisa errada, vai apanhar de Deus. Vai receber ira, vai receber doença. E hoje, por incrível que pareça, muita gente ainda prega isso, sendo que isso é antiga aliança. Antiga aliança. Não é nova aliança. A nova aliança não tem essas cláusulas de se eu obedecer, Deus fará isso por mim. Não tem. Hoje, a única cláusula é crer. Crer. Eu creio, eu recebo todos os benefícios dessa aliança. Todas as bênçãos, a salvação, a comunhão com Deus, o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, Deus poder me usar como um canal do seu poder, da sua graça. É tudo pela fé. Não existe a cláusula de somente se você obedecer, usarei. Então, legalismo, religiosidade, é você pegar a antiga aliança, dar uma adaptada e introduzir misturado com a pregação do Evangelho. E essa mistura deturpa tudo e não é o Evangelho. Não podemos misturar as duas alianças. E Deus, ele jurou, é um juramento. Deus, ele não pode voltar atrás. Uma aliança é algo que só pode ser desfeito com morte. E juramento é imutável. Então, Deus jurou. Aqui em Hebreus 6, não vou ler tudo aqui agora, mas é onde Deus jura que todo aquele que crer será salvo, será recompensado. E essa recompensa ali é a salvação. Então, Deus prometeu. E Deus não é homem para que minta. É impossível que Deus minta. Então, se ele prometeu que pela fé nós seremos salvos, e é mais que uma promessa, é um juramento. Promessa já seria algo extraordinário. Mas Deus jurou. Foi um juramento. Deus jurou que todo aquele que permanecer firme nele, crendo nele, receberá a recompensa. Ali o livro de Hebreus, ele não trata salvação, mas ele fala de redenção, recompensa, entendeu? E tudo isso lá se refere à
a salvação, a esperança da vinda de Cristo. O livro de Hebreus tem uma linguagem diferente, né, das cartas de Paulo. Mas analisando lá, a gente consegue entender que é salvação mesmo. Continuando. Onde é que eu estava? Duas coisas, a primeira delas é que Deus não... O autor de Hebreus fala de duas coisas para nos trazer segurança. A primeira é que Deus não mente. A segunda é que Deus não precisa fazer o juramento. Ele não pode mentir, basta prometer. Se prometeu, ele vai cumprir. Mas ele não fez apenas uma promessa, ele fez um juramento. O que hoje nos ancora e nos dá segurança e solidez não são nossas promessas a Deus, mas a promessa que Deus fez a si mesmo. São duas coisas imutáveis. Deus não mente e ele não pode quebrar uma aliança com juramento. Então, na antiga aliança, era tudo baseado no as promessas que eu cumprir, Deus vai me recompensar. Mas hoje a nova aliança não é as nossas promessas a Deus, é a promessa que Deus fez a nós. Ele prometeu: aquele que crê será salvo. Aquele que crê pode ter paz, segurança, como uma âncora. A âncora é o que mantém o barco, o navio preso, é o que dá firmeza, é o que não deixa o barco ser levado pelo mar. Então, a nossa confiança hoje é a fé que Deus não mente e que Ele jurou que nos salvaria de graça, pela graça, se nós crêssemos em Jesus Cristo como nosso Salvador. É bem diferente as duas alianças. E essa nova aliança é o que a gente mais precisa entender e estudar. E o livro de Hebreus fala muito, é o que mais fala da antiga e da nova aliança. Continuando. Quando eu digo que é impossível Deus mentir, não estou dizendo que ele até poderia, mas não quer. É de fato impossível. Ele não pode fazer isso, não pode mentir. Então, se você tem um Deus que diz a verdade de um lado e um Deus que diz a verdade de outro... não é uma pergunta. É uma afirmação. Então você tem um Deus que diz a verdade de um lado e diz a verdade do outro. Por causa disso, temos absoluta segurança. O próprio Deus é a nossa âncora, o único verdadeiro cumpridor de promessas. Citação, Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo. Então, para nós não crermos que Deus vai nos salvar igual ele prometeu, nós precisamos acreditar que Deus é mentiroso. Se ele disse que vai nos salvar e que a gente precisa apenas crer, essa é a verdade. Então, é muito profundo essa promessa, é muito profundo a nossa âncora, é muito profundo essa confiança da nova aliança. Porque para a gente não crer que Deus não vai nos salvar, a gente precisa acreditar que Deus é mentiroso. Deus mente, Deus pode mentir? É impossível que Deus minta. A Bíblia diz isso umas 3 vezes, que é impossível que Deus minta. Eu acho que é mais de 3, né? Ou 2 no Antigo Testamento, umas 3 no Novo. Então é impossível Deus mentir. Ele disse que se você cresce, você seria salvo. E quando a gente não acredita nisso, a gente acredita que a gente precisa crer e fazer várias obras para Deus nos aceitar. A gente precisa crer, mas a gente precisa guardar vários mandamentos para nos manter salvos. A gente não está crendo na promessa e no juramento de Deus. A gente está dizendo que Deus está mentindo. Abraão apenas creu em Deus e isso foi imputado como justiça. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Deus fez a promessa a Abraão. Uma promessa. Abraão creu e pronto. E da mesma forma nós entramos nessa nova aliança, apenas crendo. Apenas crendo. E Deus não mente. Precisamos crer
em Deus. Não crer na salvação é dizer que Deus é mentiroso. Isso é muito profundo e a gente não pode não crer nisso. Poder a gente pode, né? Só que tem a consequência de não acreditar em Deus, né? Continuando, aqui acabou um tópico. Já lemos um, dois. Agora vamos para o terceiro tópico. O capítulo já é bem pequenininho mesmo. Já está acabando. O nome do tópico é A Aliança entre Deus e Cristo. Talvez você não consiga entender a aliança que Deus fez. Talvez você não consiga entender a aliança de Deus com Deus. Vou explicar melhor. A nova aliança não é entre você e Deus, mas você participa dela. Costumamos pensar que a aliança de Deus é entre Ele e nós, mas a aliança é entre Deus Pai e Deus Filho. Se a aliança de Deus fosse com você ou comigo, antes do dia acabar, nós já estaríamos filho. Se a aliança de Deus fosse com você ou comigo, antes do dia acabar, nós já estaríamos mortos, pois já teríamos quebrado a aliança. Ela não teria futuro. A nova aliança já estaríamos mortos, pois já teríamos quebrado a aliança. Ela não teria futuro. A nova aliança é uma continuação da aliança de Deus com Abraão, chamada de aliança abraâmica. Nessa aliança existe um quadro muito precioso do dia em que Deus estabeleceu com Abraão, chamada de aliança abraâmica. Nessa aliança existe um quadro muito precioso do dia em que Deus estabeleceu a aliança com Abraão. Em Gênesis 15, a Bíblia diz que Deus fez Abraão dormir e meia-noite, quando estava muito escuro, Abraão acordou. Deus havia mandado Abraão imolar os animais, porque a aliança era de sangue e envolvimento. E meia-noite, quando estava muito escuro, Abraão acordou. Deus havia mandado Abraão imolar os animais, porque a aliança era de sangue e envolvia sacrifício. E meia-noite, quando estava muito escuro, Abraão acordou. Deus havia mandado Abraão imolar os animais, porque a aliança era de sangue e envolvia sacrifício. E parti-los ao meio. Abraão imolar os animais, porque a aliança era de sangue e envolvia sacrifício. E parti-los ao meio. Abraão sabia o que deveria fazer. Caminharia com Deus no meio dos pedaços daquele sacrifício, mas ele dormiu. Quando acordou, ele viu dois personagens caminhando, uma tocha e um fogareiro, o pai e o filho, fazendo a aliança da redenção. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu vou terminar de ler aqui, depois eu vou comentar mais profundamente sobre isso. Eu não estou respondendo as perguntas porque tem gente nova perguntando, porque eu não estou respondendo, porque eu só respondo as perguntas depois que eu termino de ler o capítulo. As perguntas e respostas são só no finalzinho. Aí no finalzinho eu deixo até subir aqui na janelinha para conversar, tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa. Então agora é só a hora que eu leio, comento para ficar gravado, para colocar lá no canal do YouTube. Então continuando aqui, eu vou ler, depois vou comentar essa questão do Abraão não ter feito parte da aliança, né, que Deus mesmo mandou ele preparar. Na aliança de Deus com Abraão... aqui tem a citação. Gênesis 15, 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aqueles pedaços. Aí aqui a gente já vê, né, uma representação de Deus e de Jesus passando ali entre as partes e firmando a aliança entre eles mesmos. E Abraão não participou.
Abraão só creu. Isso aqui é muito, 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 muito profundo e muito importante a gente entender. Na aliança de Deus com Abraão, havia alguém representando Abraão na aliança. Deus Pai fez uma aliança com Deus Filho. E o Filho representou o homem. Nós estamos na mesma condição. Quando Cristo vem, ele nos representa na cruz. Na última ceia, quando Jesus come e bebe com os discípulos, ele toma os nossos pecados e vai para a cruz com eles. Mas nele mesmo não havia pecado algum. Ele cumpriu todas as justas exigências de Deus, que era a obediência perfeita e completa. E lá na cruz, ele leva o nosso pecado e a nossa condenação. Quando ressuscita, ele nos dá a sua vida, de maneira que hoje somos inseridos na nova aliança, bem como todo aquele que crê. Mas a nova aliança é essa descrita em Gênesis, do Pai com o Filho. Estamos, portanto, na aliança, no Filho. Por isso, a Bíblia diz várias vezes no Novo Testamento que nós estamos em Cristo. Tudo o que Deus faz é em Cristo. Cristo cumpriu a aliança. Todas as cláusulas da aliança é Deus que faz. Porque a nossa parte já foi feita. É Deus quem faz e não nós que faz. Porque a nossa parte já foi feita. É Deus quem faz e não nós, porque a nossa parte que faz. Porque a nossa parte já foi feita. É Deus quem faz e não nós, porque a nossa parte está feita. Cristo já cumpriu. Deus pode ser o seu Deus agora, porque você, aos olhos dele, não tem mais pecado. Você participa de uma aliança em que você só é beneficiado. E é isso que muitos não entendem. Acham que essa mensagem é muito fácil, porque Deus faz tudo e eles não precisam fazer nada. Sua parte é apenas crer. Por isso, o cristianismo não é uma religião como as outras. Nem vou dizer que é uma religião, porque não é o homem tentando fazer algo para Deus, ou uma aliança com Deus. O cristianismo é entre Deus e Deus. Deus, na sua aliança consigo mesmo, entre Pai e Filho, nos colocou como beneficiários, desceu do céu e nos alcançou. E agora você recebe de graça. Você está nessa aliança e não tem o poder de quebrá-la, porque ela não foi feita por você. Ela foi feita entre o Pai e o Filho. E quando você creu, você foi colocado em Cristo. Você pode até decair da graça, não permanecer no amor, mas não tem como sair de Cristo. Você agora é membro dele, ligado e unido a ele eternamente. Não tem mais volta. Que o capítulo acabou, um capítulo bem pequenininho mesmo. Coincidiu de hoje eu ter começado a live mais tarde, mas mesmo assim deu tempo de ler tudo rapidinho. E ainda não é nem 10 horas. Então essa última parte aqui, de Abraão não ter feito parte da aliança, é muito importante a gente entender. Por quê? Naquela época era normal, era muito comum esses pactos de sangue para fazer aliança. E hoje lá na África ainda é muito comum esses pactos de sangue. Então, como estava lá no Antigo Testamento, lá o judaísmo era quase igual a essas religiões aí. Matava os animais, derramava sangue, sei lá, ritual, sei lá do que. Então era bem comum. Então a gente não precisa assustar, porque era outra época, outro contexto. Hoje não precisamos mais disso. Graças a Deus, e os animais agradecem também, porque eles parou de morrer. Então, olha como é que era. Uma pessoa pegava ali uns animais, matava e fazia picadinho dos animais. Colocava lá no chão as partes dos animais e as duas pessoas que faziam uma aliança deveriam passar no meio daqueles pedaços. Então, as duas pessoas deveriam passar no meio daqueles pedaços, daqueles animais mortos e repartidos em sangue, para
firmar uma aliança e tinha uma cláusula de saída, que era: quem quebrasse a aliança deveria morrer e ser feito em pedacinhos igual aqueles animais. Então, se alguém quebrasse a aliança, morreria. Seria feito picadinho dessa pessoa. Então, as duas pessoas têm uma aliança, certo? E era assim que era feita. Só que Deus ia fazer uma aliança com Abraão. E o que aconteceu? Abraão foi lá, fez tudo direitinho, picou os animais, matou, espalhou no chão. Aí na hora dele passar no meio junto com Deus, para ele e Deus fazerem aliança, Deus o colocou em um sono profundo. Ele dormiu. E ali o dormir, no original, dá uma alusão de morreu mesmo. Abraão entrou em um sono profundo. E é a mesma referência de Adão, quando Deus colocou Adão em um sono profundo. Ali é morte também, morreu. Tipo um sono muito profundo. Ali chegando, parecendo com a morte, é uma particularidade ali do hebraico. Então, nossa, é muito incrível. Então, quando era para Abraão entrar e fazer aliança entre ele e Deus, ele não pôde, porque ele estava morto em seus pecados e delitos, como diz, né, Efésios. O que teve que acontecer? Deus passou e Jesus passou. Então, a nova aliança é entre Deus e Jesus. E o que Abraão teve que fazer? Apenas crer. Abraão acordou, a aliança já estava firmada, já estava feita. Deus e Jesus fizeram uma aliança entre si. E Jesus nunca vai quebrar a aliança. Nunca vai quebrar. Essa é nova e eterna aliança, porque Jesus jamais vai quebrar. Jesus é perfeito. Ele tem a obediência plena e completa. E a única coisa que a gente precisa fazer é crer, da mesma forma que Abraão creu. Abraão não precisou fazer nada na aliança, ele entrou como beneficiário apenas. Abraão apenas foi beneficiado na aliança e nem teve que cumprir nada para a aliança ser estabelecida. Foi Deus e Jesus. E é por isso que hoje tudo que nós temos é em Cristo. Em Cristo, ao crermos em Cristo, nós somos salvos. Por quê? Jesus cumpriu e mantém firme a aliança. Então, o benefício dessa aliança é salvação. Então, nós cremos em Cristo e somos salvos. É a gente que merece? Não, é Jesus que merece. Mas como a gente crê e está em Cristo, é como se a gente merecesse, porque nós estamos unidos com Cristo. Nós estamos unidos, somos um com Ele. A Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais, inseridos nele. A Bíblia diz também que aquele que crê nele se torna um só espírito com ele. Então, a aliança não é baseada no nosso comportamento. Os benefícios da aliança não são dados a nós por causa da nossa obediência, mas sim por causa da obediência de Cristo, do compromisso de Cristo e do mérito de Cristo. Então, nós recebemos as coisas porque Jesus merece. É necessário o merecimento? Sim. É necessário a obediência? Sim. Só que não é o nosso, é o de Cristo. Cristo obedece e porque nós estamos nele, nós recebemos a bênção. Cristo cumpriu tudo, ele agrada completamente ao Pai, então ele merece a salvação, porque nós estamos nele, nós recebemos a salvação. Não é nada nosso. Não é nada nosso. Isso é a nova aliança. É a continuação da aliança abraâmica. Paulo vai falar em Gálatas que a lei ela foi dada 400 e poucos anos depois da aliança abraâmica. E que a antiga aliança, que é a lei de Moisés, não pode interferir na promessa feita 400 anos antes. E que a lei foi dada apenas por um período de tempo para fazer o povo ali de Israel reconhecer seus pecados, reconhecer seu pecado, pecar menos
e saber que não consegue fazer nada para agradar a Deus. Tem basicamente essas três funções a lei. Mas que quando Cristo veio, acabou. Isso, acabou. Gálatas capítulo 3, se eu não me engano, que está escrito certinho. Isso. Então, que a lei, a antiga aliança, ela não interfere na promessa feita a Abraão. Então, a vontade de Deus sempre foi manter a promessa feita a Abraão. E quando Cristo veio, se tornou carne, ele deu fim à antiga aliança e estabeleceu de uma vez por todas a aliança de Abraão, representando toda a humanidade. Cristo, ele é aquele que cumpre a nossa parte. Mas só que quando Jesus fez a aliança dele com Deus, ele ainda era 100% Deus. Então ele precisou se tornar homem para que essa promessa fosse estendida a todos nós. Agora ele é o nosso representante. Ele é o novo Adão. Então agora quando cremos nele, somos inseridos nele. Agora Deus tem aliança com um homem. É a aliança entre Deus e Deus. E a aliança entre Deus e um homem que também é Deus. Só que não é nós. É o homem Cristo, é o homem Jesus que é perfeito. E jamais irá quebrar a aliança. E entender isso, meditar nisso, vai nos dar uma paz, vai nos dar certeza de salvação. Vai nos dar aquela paz que excede todo o entendimento. Hoje, infelizmente, na maioria das igrejas, os cristãos não têm uma paz que excede todo o entendimento. Eles têm uma perturbação, um medo do inferno que ofusca todo o entendimento, que vai além de qualquer compreensão, que deixa as pessoas doentes, com depressão, que se matam por causa desse medo da ira de Deus, desse medo de não serem salvas, dessa incerteza dessa incerteza se estão obedecendo o suficiente para agradar e merecer a salvação e as promessas de Deus. Então a nova aliança, ela é pautada no juramento de Deus. E a gente só precisa crer da mesma forma que Abraão creu. Então o capítulo é bem pequenininho, é só para estabelecer esse ponto mesmo, que Deus não mente e que é Deus quem cumpre a própria promessa dele, que não tem nenhuma parte nossa nessa aliança, a não ser crer, e que essa aliança jamais será quebrada, por isso que ela é nova e eterna, e é Jesus quem é o cumpridor dessa aliança, e porque ele cumpre, ele merece, nós recebemos de graça. É como se fosse um casamento. Tem um homem milionário que trabalha, que estudou, que fez faculdade e casa com uma mendiga que não tem estudo, que é filho de mendigo, não tem estudo nenhum, não tem nada. Mas quando essa mendiga casa com esse milionário executivo que fez faculdade em Harvard, tinha pais milionários, ela passa a ter tudo que ele tem. Mas o mérito não é dela. O mérito é todo dele. Ela não precisa ter estudado. Ele precisou estudar. E porque agora eles se casaram, tudo é dela. Não porque ela merece, mas porque o cara merece. Jesus é esse cara rico. E nós somos essa mulher que não temos e não podemos fazer nada. Então acabou o capítulo, bem rapidinho. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser subir aí para conversar, a hora é agora. Vou começar a ler aí as perguntas de vocês. Vamos interagir um pouquinho aí. Se ninguém quiser, encerrar a live e vou dormir. Primeira pergunta, do trigo. Existe o joio e o trigo. Você já está profetizando que você é o trigo, né? Gostei do seu nome. O que significa graça perigosa? Acabei de entrar. É o nome do livro. Desse livro aqui, ó. É o livro que eu estou lendo e graça perigosa é a graça que é perigosa para o sistema religioso. O sistema religioso legalista que diz que para você ser salvo você precisa obedecer, você precisa merecer, você precisa fazer todos os rituais que a igreja te manda, que o pastor te manda, você precisa seguir todos os usos e costumes,
da denominação que você tiver, você precisa ser uma pessoa que Deus olhe e veja que você mereça a salvação. Então, a graça de Deus vai contra isso tudo. Por isso que pregar a graça é um perigo para o sistema religioso, porque ela diz que você não merece nada, mas você recebe tudo. De graça, pela graça. E essa é a graça perigosa. Muito boa a live. Aquele que já foi salvo pela fé, mesmo se abandonar, a fé continua salvo? Não. Eu expliquei melhor sobre isso ontem, né? A cláusula da nova aliança é a fé. Você entra nela pela fé ou sai dela pela fé. Entendeu? É a fé. Você crê em Jesus? Você tem todos os benefícios da aliança. Você não crê em Jesus? Você não tem os benefícios da aliança. É bem simples. Bem didático mesmo. Uma coisa fácil. Ó, Vitória Assunção. Toda vez que eu ouço a palavra legalista, eu lembro de você. Eu também. Não. E legal, né? Aqui na cidade que eu moro, até mesmo na igreja que eu faço parte, ninguém lá usa essa palavra, legalismo. Ninguém que eu conheço usa a palavra legalismo. Eu só uso a palavra legalismo na internet, com os pregadores que eu assisto. Aí eu fui para um evento em Goiânia e lá todo mundo acredita quase igual eu. Quando eu ouvi alguém na minha frente conversando e usando a palavra legalismo, eu assustei. Para mim deu um lapso de realidade. Primeira vez que eu ouvi alguém pessoalmente na minha frente falando. Quando eu estava preso no legalismo, em uma igreja legalista, eu fiquei bobo. Eu nunca tinha ouvido. Primeira vez. Foi a semana passada. Então você acredita que é possível perder a salvação? Não, eu não acredito em perda de salvação, não. Eu creio na apostasia, que é deixar de crer. Perder salvação é bem diferente. Perder salvação, e perder salvação é um termo que nem tem na Bíblia, né? Mas no crentez, na cultura gospel, evangélica, católica, cristã em geral, perder salvação é algo involuntário. É quando você peca e perde a salvação. Pecou, perdeu a salvação. Cometeu um pecado grave, perdeu a salvação. Não tomou a ceia, perdeu a salvação. Faltou o culto, perdeu a salvação. Não é dizimista, perdeu a salvação. Entendeu? É algo involuntário. Você não queria, mas ficou sem contra a sua vontade. Aí você tem que vai lá se arrepender, vai lá usar vai lá fazer a penitência, vai lá, é penitência que fala, vai lá ir a pé até outra cidade, vai lá se arrepender demais, chorar, rolar no chão, vai lá dar uma oferta, aí só assim, depois de um tempo que você recupera a sua salvação. Então, é algo que acontece contra a sua vontade, que você precisa fazer algo para merecer novamente a salvação e conquistar aquele status. Isso é perda de salvação, né? No crentez, na cultura. Eu não creio nisso. Agora, a apostasia é algo que você quer fazer. É uma decisão sua, exclusivamente sua, que você faz de livre, espontânea, deliberada vontade. Não é algo que você faz sem querer. Então, é bem diferente. Eu creio que a nova aliança, a salvação é pela fé. Você entra nessa aliança pela fé. Só que se você quiser não estar mais nessa aliança, é apenas deixando de crer. Não é pecado. Pecado não tira sua salvação. Falta de arrependimento não tira a salvação. Pecado, independente se seja pecado normal, transgressão ou iniquidade, não tira a salvação. Então, nada tira a salvação daquele que tem fé e está inserido em Cristo, porque o merecedor da salvação, o merecedor das bênçãos é Cristo, não somos nós os cumpridores. E Jesus, ele pagou todos os nossos pecados. Então, independente do pecado, você não fica sem sua salvação, porque você crê em Cristo. Agora, essa questão do deixar de crer, e aí já tem debate de gente que acredita que é impossível alguém que realmente é cristão deixar de crer, só que isso é outro debate. Eu não gosto muito desse tipo de debate, mas dentro do que eu creio,
apenas se a pessoa quiser mesmo não crer mais. Aí ela se apostata. É bem diferente nessa questão da perda da salvação da apostasia bíblica. É uma forma que você explica a graça e o legalismo. É dom de Deus, glória a Deus. Usei o termo errado. Não, não é um termo errado, né? Às vezes eu falo perda de salvação. Porque ficar explicando isso toda vez dá preguiça. Aí eu falo, você acredita em perda de salvação? Só se a pessoa do chat crer. Quando eu tô sem paciência para explicar, eu já adoto logo e pronto. Mas na perda da salvação, sim, igual tem como definição, eu não creio não. Efésios 1:4. Deixa eu ler aqui. Nossa, o celular vai descarregar. Vou ter que pegar aqui minha Bíblia, né? Não é celular, é minha Bíblia. Eu vou pegar o carregador aqui correndo. Porque senão nós não vai ficar sem Bíblia. Voltei. Esqueci de botar minha Bíblia para carregar hoje. Qual que é? Efésios 1:4. Vamos lá ler, vamos ver o que tem lá. Efésios 1:4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. É bem o que a gente leu aqui, né? Desde antes da fundação do mundo, já era a vontade de Deus que nós fôssemos aceitos apenas por meio de Cristo. Então, aqui, nos apresentássemos diante dele sem culpa por causa do amor que ele tem por nós. E que amor é esse? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor é Deus enviando seu Filho para morrer pagando todos os nossos pecados. E uma vez que a gente tem fé, que nós confiamos em Cristo, todos os nossos pecados são apagados e nós somos inseridos nessa aliança. Sempre foi a vontade de Deus isso, né? Qual a diferença entre salvação e reino de Deus? Eu já tenho uma live sobre isso lá no meu canal no YouTube. O nome da live é Salvação Gratuita e Reino de Deus. Depois você pode ver lá, mas basicamente a salvação ela é completamente gratuita. Basta você crer em Cristo, não é seu merecimento, não são suas obras, não é o seu esforço, não é nada que você faça além de crer em Jesus Cristo. Você não vai perder sua salvação, independente do seu pecado, independente do seu comportamento, independente da sua conduta, independente do que você faça, contanto que você creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Apenas isso. Reino de Deus já é para aqueles que não tornaram a graça de Deus vã. Aqueles que conseguiram fazer com que a graça de Deus operasse em si para as boas obras. Então, a graça nos educa. Lá em Tito 2:11 para frente diz que a graça nos educa, a graça nos ensina a viver da maneira correta, a renunciar às paixões mundanas e a praticar boas obras. Então, essas pessoas que deixaram a graça operar nelas para fazer boas obras, elas serão recompensadas, galardoadas. Então, de maneira bem simples, aquelas pessoas que parou de pecar, aquelas pessoas que se arrependeu, fez tudo certinho, andou em santidade, teve muitas obras e tal, e isso será recompensado de maneira bem resumida, mesmo. Mas o que mais vale é a intenção do coração e se a obra, se a santidade foi feita pela graça mesmo. Não pode também ser pelo esforço. Tudo que é feito pelo Espírito Santo através de nós e a graça operando através de nós, isso será recompensado.
Ah, mas eu que quis, eu que me esforcei para fazer tal coisa. Problema teu, tu fez porque quis. Então tudo é pela graça. Mas tem essa pequena diferença. A salvação não depende de você, mas a recompensa ali, o reino de Deus, ele tem a ver com a sua decisão, né? O seu desenvolvimento espiritual ali na graça. Então, quando a Bíblia fala tais tipos de pessoa não herdarão o reino de Deus, então aquela pessoa ali, daquela lista pode até ser crente, mas como ela está vivendo daquela forma, ela não vai conseguir manifestar o reino de Deus e nem vai ter galardão nenhum, né? Nem posição no reino milenar e tal, essas coisas. O que você tem a dizer sobre a predestinação? Abraço, Pirinópolis. Ah, pertinho aqui, ó. Pirinópolis. Sou aqui do Anápolis. Anápolis, goiano fala de jeito. Sou aqui do Goiás também. Então, predestinação eu creio na predestinação de uma maneira, assim, daquela maneira mais antiga mesmo. Que Deus, ele nos dá um destino final para nós, né? A vontade dele é que todos nós sejamos salvos. Só que a gente precisa crer, né? Ele vai nos dar a opção de, de aceitarmos a Jesus Cristo e a gente pode recusar ou aceitar. Isso. Aí, como Deus sabe de todas as coisas, ele predestinou um grupo para a salvação porque ele, na sua onisciência, sabia que aquelas pessoas creriam. Aí esses são os predestinados a reinar, os predestinados à salvação. Só que isso é um assunto que dá muita discussão, gera muita polêmica e ninguém consegue explicar perfeitamente como é que funciona. Então, mas basicamente eu creio sim. É uma predestinação pela presciência. Eu tenho duas interpretações sobre predestinação mais comuns: a predestinação pela soberania e a predestinação pela presciência. Eu creio na predestinação pela presciência porque o atributo de Deus que eu valorizo é o do amor. É o atributo em que Deus sempre nos dá escolhas e liberdade. Então eu acredito, como eu acredito muito no amor de Deus, que Deus é amoroso, eu creio nessa interpretação porque está mais de acordo com o que eu acredito do evangelho e do caráter de Deus. Se a pessoa é amoroso, eu creio nessa interpretação porque está mais de acordo com o que eu acredito do evangelho e do caráter de Deus. Se a pessoa for cética e precisar de uma prova para acreditar, uai, Paulo é um exemplo. E eu tenho uma amiga também que ela era cética e que ela teve uma experiência sobrenatural também. Mas não é regra, não. Não é regra. Ah, se a pessoa quiser, vai acontecer? Não é certeza. Paulo não estava querendo, mas aconteceu, e minha amiga também não estava querendo e aconteceu. Mas pode acontecer de alguém também querer e acontecer, mas pode acontecer de alguém querer e não acontecer. Porque Deus ele não se submete a nossas próprias vontades. Ele faz o que ele quer, como ele quer, e é isso aí. Não existe uma regra, uma regrinha, mas pode acontecer sim. O termo a fé sem obras é morta é mal interpretado, certo? Vixe demais, muito. Não tem como deixar de pecar, somos humanos, o que acontece é que procuramos sermos humanos melhor. É, também. Também. A Bíblia diz que só 44 mil serão escolhidos no céu. O que você acha? Simbólico. Esses 144 mil lá tá falando que é das tribos de Judá. Então, se a gente for ver esses 144 mil como literais, seriam apenas 144 mil judeus salvos na grande tribulação. Se a gente quiser ser literal, é isso. É 144 mil judeu, não gentil. Entendeu? Eu gosto do meu chapéu. É meu chapéu. Não gentil. Entendeu? Eu gosto do meu chapéu. É meu chapéu. Arminianismo. O arminianismo ele crê na predestinação pela não gentil. Entendeu?
Eu gosto do meu chapéu. É meu chapéu. Arminianismo. O arminianismo ele crê na predestinação pela presciência também. Eu gosto do meu chapéu. É meu chapéu. Arminianismo. O arminianismo ele crê na predestinação pela presciência também. Alguém mandou aqui uma solicitação para subir na janelinha. Quem que foi aqui? Tem dois pedidos. Deixa eu ver quem que é. É o John. É o John Day. Pra que você quer subir hoje, John? Fala aí pra nós. O que você quer agregar aí ao nosso conhecimento? O que você quer comentar? De pecar, não, mas viver no pecado, sim. Pode pecar, mas não pode viver em pecado. A gente não deve viver no pecado, né? Isso é algo bem claro, bem óbvio. A gente nunca deve, né? Sempre pecamos, mas devemos nos arrepender e não viver praticando esse pecado. Sim, sempre. Mas alguém tem alguma pergunta? Quem é nova criatura não vai, não vai procurar desenvolver. Não entendi. Não entendi. Não, é uma pergunta, né? É porque não saiu inteiro. Então, gente, alguém tem alguma pergunta aí relacionada à live? Quer subir para falar alguma coisa? Tô pensando em visitar a igreja presbiteriana. Tem muitos conceitos interessantes. A única coisa que eu acho interessante na igreja presbiteriana é a justificação pela fé. Só. Mas a justificação pela fé eu tenho com mais abundância ouvindo as pregações do Aloysio Silva, do Maurício Fragali, do Joseph Prince, então, do Pio Carvalho. Na presbiteriana não é sempre que eles estão falando da nova aliança, justificação pela fé, mas lá é uma das igrejas que mais falam, né, da justificação pela fé, mas só. Eles não são pentecostais, não, eles são reformados mesmo. Eu sou carismático, não sou pentecostal. Carismático é ali um meio termo. Acredita nos dons, acredita que os dons não cessaram, mas não é igual os pentecostais. Tem ali algumas poucas diferenças. Você acredita no dom de línguas? Como entender esse dom? Quem é criatura vai dizer. Você acredita no dom de línguas? Sim, creio. Eu não acreditava, não. Eu achava que era coisa do demônio, do Satanás. Só que eu tive uma experiência pessoal, né? Com Deus, uma experiência sobrenatural. Aí eu, mesmo assim, não acreditei. Aí o Espírito Santo mandou eu estudar sobre isso. E eu comprei um livro. O nome do livro é A Linguagem Sobrenatural de Oração do Luciano Subirá. Recomendo você comprar ou baixar em PDF. Você vai gostar bastante. Tem lá um estudo bem completo sobre esse assunto. Mas eu creio no dom de língua, sim. Eu creio que Jesus morreu por todos mesmo. Creio que ele morreu por todos os seres humanos. Individualmente. Por cada um deles. Individualmente. Ei, John, quer subir? Vou botar o John aí pra falar alguma coisa, se ele ainda estiver aí. Coloque tuas marcas em mim. Coloque o amor. Dando. Salve, John. Tá ouvindo? Tô ouvindo.
A paz do Senhor. Hipergraça, hiper Hiper, paz. Como é que você tá? eu estou bem, muito bem, graças a Deus. É muito bom conversar um pouquinho com você, né? Que foram 30 segundos. Eu pedi para você ler Efésios 1:4, é que eu tenho uma dúvida muito grande sobre isso, porque o meu entendimento é que Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu os seus. Aí você vai mais um pouquinho para frente. Você vai mais um pouquinho para frente, está escrito: muitos serão chamados e pouco escolhido. Eu fiz um pequeno estudo, tá? Não é tanto quanto você. Aí você vai mais um pouquinho para frente, aí Jesus fala: os tempos serão abreviados por causa dos escolhidos. Então, eu fui juntando tudo e cheguei à conclusão de que Deus está falando que antes dele fazer o mundo, né? Fazer o mundo, ele já escolheu, deu um trava-língua aqui. Foi escolhido já. Desculpa, perdão. Foi escolhido já antes da fundação do mundo. Então, por essas várias passagens que eu citei, hoje você vai na igreja, são 10 mil pessoas sentadas num templo. A cada hora troca. Então vamos colocar 8 mil pessoas por dia que passa numa igreja, entendeu? Superlotada. Não quanto eu era jovem, como você, que a igreja era era ordem e decência. Eu estou escutando o Pablo pregar e as pessoas gritando no meu ouvido hoje, né? Glória a Deus, Deus seja louvado, não sei o quê. Aí eu não sei o que o pastor, entre aspas, Pablo, está pregando, porque fica gritando. E nos anos 80, 70, até 90, um pouquinho, era tudo silêncio. Era um glória a Deus assim, ó. Glória a Deus, Deus seja louvado, é verdade. Entendeu? Então é isso. O que você acha? Que entendimento você tem sobre Efésios 1:4, para não tomar tempo para as outras pessoas também falar com você, professor? Não, basicamente, como eu já falei, né, tem duas linhas de interpretações principais sobre a predestinação. A predestinação é bíblica, não é um assunto que eu abordo muito, mas eu estudo sobre esse assunto, é um assunto que me interessou bastante de um ano para cá, e eu já estudei bastante sobre a predestinação. E tem dois tipos de predestinação, dois tipos de entendimento. A predestinação pela soberania e a pela presciência. Eu creio na da presciência. Essa questão aí que você falou, o culto, a ordem da essência, eu não comento sobre isso porque é cultural, né? Cada igreja tem a sua cultura ali. Eu foco mais no ensino que é pregado ali. Se tem uma igreja toda silenciosa, mas que prega legalismo, a igreja é barulhenta, mas for falar da graça, eu vou estar lá. Então eu coloco a doutrina acima da cultura. Não que eu goste da cultura, né? Eu sou uma pessoa quietinha na minha, silenciosa. Nem glória a Deus eu dou, nem baixo nem alto. Mas eu valorizo mais a doutrina. Então, a predestinação pela presciência é baseada lá no que Pedro falou. Predestinados pela presciência. Então, lá na eternidade passada, antes de criar os seres humanos, Deus já saberia aqueles que iriam crer. Que iriam permanecer fiéis a Ele. Iriam permanecer crendo. E Ele predestinou esses. Eu acredito nessa Eu acredito nessa predestinação pela presciência porque ela vai mais de encontro com o Deus de amor que eu acredito. Um Deus que ama a todos e quer que todos se salvem. Um Deus também que nos dá liberdade de estar com Ele ou não. Porque um exemplo, um casamento, não sei se você é casado, sou casado. E tal, mas se nós obrigássemos a nos amar, ela poderia se comportar como se amasse, mas não seria um amor verdadeiro. E eu creio num Deus relacional, que quer um relacionamento de verdade,
verdadeiro. Então, ele nos dará a oportunidade de amá-lo ou não amá-lo. Eu acredito. Agora, Então, só o na último. predestinação, Pois não, pois pela não. presciência, porque Tá cortando. os que quiseram permanecer, entendeu? Deu uma É cortada, mas assim que eu. deu uma cortada, mas deu para entender. Então, eu revi a sua live de ontem Tá cortando. e tá cortando. Ó, a Josilene perguntou um negócio aqui. Tá? Eu vou sair. Obrigado, gratidão, Tá viu? cortando. Eu vou responder, Josilene. Pode falar. Não precisa sair. Só vou responder ela. Calma. Tá bom. Tá bom. Josilene Pereira. O Espírito Santo vive dentro da gente ou somente da gente? Nós fomos amalgamados. Nós somos um só espírito. E em nós mora dentro de nós mesmos. Nós moramos pessoas que ele falava com as pessoas. Hoje ele fica dentro da uma união espiritual. E ele vai embora quando a gente peca. Isso é muito importante. Ele sempre, sempre, sempre jamais irá nos abandonar. Mas a palavra também não diz que Deus é amor, justiça e fogo consumidor? Fala assim. Fala isso aí. Não, mas... Se alguém tem uma pergunta, quer comentar mais? Deixa eu ver se alguém também mandou um ragon aqui. Quem que mandou uma sotação? Convidados. Não. Ou eu e o John. Isso aí. Mais alguma coisa? Pode falar aí, John. Tô não expulsando você não. Ah, não. Fica tranquilo. A internet do professor está oscilando. Professor. Professor, tá meio ruim. Essa internet no momento, ontem estava Que ótimo. professor. Então, professor, é o seguinte, eu revi sua live ontem, que você fez ontem. O que eu quis dizer, você pronunciou, eu sei que você falou de mim, que você não. consegue extrair. Meu nome é Pablo, gente. Me chama de professor não. Professor Pablo, você consegue extrair de um versículo coisas profundas. Eu vou fazer o quê? Eu vou mentir para você? Não, eu não vou mentir, é verdade. Eu não sou professor, não. Eu não sou professor, então... não. Só não chamo de professor, não. Prof. Tudo mesmo. Meu nome... É que nem o jovem fala da sua idade. O prof. Pablo, que você consegue, pelo Espírito Santo de Deus, extrair do vídeo. Pablo Silva. Pablo Silva, que eu revi a live ontem, que você fez ontem, que eu achei muito maravilhoso. Aí você referiu a mim. O que eu quis dizer é que você consegue extrair de um versículo coisas profundas. Você consegue, o Espírito Santo de Deus está com você. Entendeu? Não tem como você não extrair coisas profundas que edifica, que agrega a nós que estamos ouvindo você. Eu sigo você. Só que eu não tinha, amizade, vou dizer dessa forma. Mas eu sempre estou vendo você direto. E reposto para outras pessoas. Olha o que esse rapaz está falando. Escuta o que esse rapaz está falando. Veja bem. Então, estou até arrepiando aqui. E você consegue tirar muitas coisas bacana que, como eu já disse, agrega, edifica a nossa fé, abre os olhos espiritual. Pum! Você fala, poxa, ali esse versículo, o Pablo
Deu uma aí que vou dar uma pesquisada. Ele tá certo. Rapaz, mas não é que ele tá certo? É isso. Se alguém quiser falar, pode falar, Pablo. É isso. É o Espírito Você, Santo, né? Não é nada você da foi gente. predestinado a estudar, tá? Já que você não quer que chame de professor, você foi estudar tudo que é quanto é filosofia aí. Você tem um monte de livros e gosta de ler e você somente repassa gratuitamente. Ó, eu não vejo você pedir oferta, não vejo você pedir rosa, eu não vejo você pedir nada. Nada. Olha, eu já entrei lá e vi que o cara tem 70 mil likes, você tá com 3.900. Você não. Nossa, você não falou, faz um tec-tec aí. Eu vou dar um tec-tec aqui. Pera aí. Pronto. É, Não, nem lembro disso. não, eu Nem sei. tava lembrando que tinha esse negócio do Eu tenho tec-tec. certeza. Ó, você tá com 23 pessoas, 3.900 likes. Da sabedoria que Deus lhe deu para você armazenar na sua mente tanta coisa de pergunta da rolagem aqui e você responde sim, sim, não, não. A sua palavra é sim, sim, não, não. Não tem terceira via. É isso que eu percebo em você, entendeu? Então é que eu me identifico muito com você, como muitas pessoas aqui se identificam com você. Você entendeu? Agora eu faço uma pergunta para você. Você crê em profecia, Pablo? Você crê em expulsação de demônio? Ou acabou lá em João Batista? Oi? Não, eu creio que os dons continuam. Continua. Eu Tem não sou profeta? pentecostal, né? Mas eu sou carismático. É Tá. um pouquinho mais sofisticado o carismático, mas os dons eles continuam. E essa É, profecia que a gente chama de profecia, né? Na verdade, não é profecia. É palavra hum, de conhecimento e palavra de sabedoria. Aí as duas juntas tem ali um conselho de Deus ou uma instrução, né? Para a nossa vida. Então não é profecia, igual os profetas do Antigo Testamento disseram, isso aqui vai acontecer e tal. É diferente a profecia no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Mas uhum. eu creio sim. Porque eu já tive muita experiência com profecia. Eu fazia profecia e ia acontecer. Eu estava me barbeando rapidinho. Estava me barbeando ontem, às 4 horas da tarde mais ou menos, estava me barbeando e Jesus mandou dar um recado para uma pessoa que mora a 150 quilômetros daqui e está trabalhando. É para falar, calma, calma, só isso. Aí eu peguei e mandei um zap para a pessoa. Jesus manda lhe dizer, calma, calma. Ela é diretora não sei de quê. Ela estudou antropologia, estudou é, um monte de coisa. Ela é diretora de alguma coisa. Aí o que aconteceu? Imediatamente ela me respondeu. Ela falou assim: eu estava em pânico agora. Deus é Deus mesmo. Eu estava em pânico agora, porque vão me colocar em outra sessão, 60 dias para me cobrir uma pessoa. Depois eu estou com medo, eu estou tremendo de medo de não voltar para o meu cargo. Aí eu só escrevi de novo, em letra maiúscula: calma, vírgula, calma. Aí ela pegou e falou assim: eu entendi, já estou calma, estou tranquila. Receba pela parte de Deus, pela parte de Jesus, pela parte do Espírito Santo. Não da minha, porque eu não sou merecedor de nada, só sou transmissor, uma antena transmissora. Então, não sei, Deus me usa nesses detalhes que para outras pessoas é muito relevante, é muito importante acalmar a pessoa que está apavorada, que vai perder o emprego. Você sabe que nós temos quase 30 milhões de desempregados e é muito difícil, né? Hoje, 2024, está muito difícil. Para todos, né? Para todos. Então, foi uma palavra de que Deus mandou falar para ela. E é isso, Pablo. Eu tenho uma prazer de conversar com você, mas eu estou preocupado com outras pessoas, outros irmãos, querendo falar com você. Fico preocupado Eu estou nisso. perguntando aqui na rolagem só. Então, as pessoas se identificar comigo é
É o Espírito Santo que conecta, né? Sim. Ele conecta a gente às pessoas. A É, gente pode gostar de alguém, a forma que alguém ensina, mas só permanece mesmo aquela união que foi Deus que fez, né? certo. O Gelix perguntou sobre o sono da alma. Eu não creio no sono da alma, não. O motivo é porque eu creio que aquela história que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro, ela é literal. Aí por isso que eu não creio no sono da alma, né? Que o sono, quem crê no sono da alma vai dizer que é uma parábola, que é ilustrativa apenas, mas eu vejo ela como literal mesmo. Porque Posso na Bíblia não tem aquele título parábola. Quem escreveu parábola do rico e Lázaro foram os tradutores, centenas de anos depois. Não tem aquilo lá. Aí ficou como sendo uma parábola. Mas eu não tem aquilo na Bíblia, entendeu? Quando Deus contou aquela história, ele pode ter contado como um ensinamento, mas foi uma história real mesmo. Tem alguns motivos ali Uhum. de eu acreditar na literalidade, parábola não cita nome e tal, aí É cita verdade, Abraão, é cita o verdade. Lázaro e tal, então ela é muito diferente de todas as outras, né? As parábolas. É uma história real, não é uma parábola. Por isso que eu não creio. É, porque eu entendo que parábola Mas tem outros motivos. é uma comparação. E quando Jesus fala nome, é verdade. Entendeu? Será que eu entendi? Será que eu consegui Sim, passar? é um pequeno detalhe, é esse, mas tem outros mais profundos. Tem gente que Sim. debate isso. Eu já vi um monte de argumento. Tem gente que vê umas coisas assim que nós nem imagina que tá lá. Mas o básico é esse mesmo. Que Ô, tem nome, que ele não começa com o reino dos céus é semelhante a. Ele não começa assim. Ele conta como uma história real. me aconteceu um negócio, Pablo, uma doença comigo, que eu fui, é claro que eu orei sempre orando e indo no médico. E nem médico especialista, nada, 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 conseguiu parar meu fluxo de sangue anal. Mas é sangue de verdade. Tanto é verdade que a primeira coisa que ele fez foi tirar meu sangue para ver se eu não estou anêmico. Bom, vamos ao final. Aí foi, nada. Aí eu dormi orando a Deus, porque ninguém dava conta disso. Especialista. Então eu dormi orando. Aí de madrugada Deus falou comigo. Falou, ele podia estalar o dedo e me curar. Você sabe disso. Todos nós sabemos, todos que estão na live. Mas ele testa a nossa fé. Ele falou para mim, amanhã, quando você acordar, você compra tal medicamento. Aí eu peguei, levantei e falei para minha esposa, Rose, Deus falou comigo. Falou, o que ele falou? Para mim comprar tal medicamento. Aí ela pegou e saiu a campo, porque eu não podia sair a campo para comprar, por causa do sangue. Eu não sabia se era número 2 ou era sangue. Eu não tinha certeza de nada. Fiquei 21 dias assim. Aí saiu a campo, não achou. Aí eu falei assim, liga pro saque. Foi toda a Ultrafarma, tudo que famosas aí. Não achou. Aí liga, fala assim, Deus não faz pela metade, não. Se ele mandou, é porque tem. Liga pro saque. Aí ligou pro saque, tal. Aí você conhece a rua São Francisco, Aí eu moro nessa rua. Falei assim, ó, tem uma droga São Paulo, a 200 metros aqui. Fomos lá, compramos o medicamento. A minha esposa é enfermeira, fez o procedimento e 2 dias tô curado. Eu não fui saber da bula nem nada. O medicamento chama Predimicin, e é depois que eu fui ler a bula. Ele serve para picada de pernilongo. Que quando Meu Deus do céu. é incrível, é incrível. Se isso não for Deus Deus, faz eu não umas sei o que é, não. coisas. Se não for Ah, o Deus, demônio que não é, né? O demônio não, tá ele queria ver meu sangue descer. Que nem a mulher do fluxo de sangue. Então eu curando as tenho pessoas. muita experiência com Deus. É. Deus já falou várias vezes comigo de madrugada. E as pessoas falam que eu sou louco. Eu falo, eu sou louco mesmo. Sou louco pelo amor de Jesus e de Deus e do Espírito Santo, que é nosso Consolador. E esse é um pequeno testemunho que aconteceu comigo, tá, Pablo? Aconteceu comigo, tá certo? Não aconteceu com outra pessoa. E tem várias outras que em outras oportunidades. Sim, esses testemunhos, essas experiências pessoais, elas eu
sou contra elas, não. A gente só não pode fazer elas virarem regra, né? Não, não. E tal. Deus fala comigo também. Eu já tive várias experiências assim Que legal. também. E temos aqui mais algumas perguntas. Para você, qual a diferença entre lei e graça, por favor? A live toda foi falando sobre isso, mas aqui no finalzinho, vai que o Luciano chegou agora. A lei é a antiga aliança, que teve duração apenas até a vinda e morte de Cristo. Quando Cristo morre, a antiga aliança, que é a lei de Moisés, a tábua lá com os 10 mandamentos, ela teve essa duração, certo? Que ela veio 400 anos depois da promessa de Abraão. Então ela foi ali um acréscimo temporário. Ela não era para ser eterna, como Paulo diz em Gálatas, que ela foi adicionada 400 anos depois e não era para ser eterna, era para servir de aio até que Cristo viesse. Aí ela não seria mais necessária. E a lei, ela é baseada no seu merecimento. Você faz para merecer, você obedece, Deus te recompensa, você se comporta bem, Deus te salva. Basicamente isso é a lei. Tudo que você faz, Deus vai te recompensar. Agora, a graça, que é a nova aliança, é tudo pela graça, não é o seu bom comportamento que vai fazer você ser salvo, é apenas a fé em Cristo. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Ele cumpriu a lei e substituiu a antiga aliança por outra. Então, basicamente é isso. A lei é tudo que você faz para merecer as coisas de Deus. A graça, a nova aliança, é tudo que Jesus fez para nós, mesmo a gente não merecendo. É Deus dando tudo para quem não merece nada. A lei você deveria fazer tudo para merecer. Mas Paulo diz em Gálatas, eu acabei de ler aqui, Gálatas 1,16 ou é 2,16. Assim, ó. Sabemos, pois, que ninguém é aceito por Deus por obedecer à lei. Ele fala isso 3 vezes. Eu vou achar aqui, porque é importante, né? Eu acredito que é 2,16 ou é 1,16. Se não é aqui, ó. Gálatas 2,16. Sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo e não por fazer o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo a fim de sermos aceitos por Deus pela fé em Cristo e não por fazer o que a lei manda. Porque pela lei ninguém é salvo. E nos capítulos para frente, Paulo diz que jamais alguém foi salvo. Então não é só que ninguém foi, jamais é e jamais conseguirá. Então a graça é tudo pela fé. Você nunca jamais vai conseguir merecer e Deus te dá tudo de graça. A lei, mesmo que você seja muito bom, você vai ser condenado. Porque ninguém consegue suprir as exigências da lei. Mas nas minhas 2 lives passadas, tem lá a comparação entre lei e a graça. Eu também tenho lives antigas que eu falo mais sobre lei e a graça. Próxima pergunta. O que significa graça? Favor imerecido. É Deus dar tudo para quem não merece nada. Graça basicamente é isso. A salvação é pela graça, é porque a gente não merece. Quem não merece é salvo. Graça é tipo o que aconteceu com Jesus. Só que é o contrário. Jesus, ele não merecia ser condenado e receber a ira de Deus e ir para o inferno. Ele não merecia, mas ele recebeu tudo isso, sem merecer, sem nunca ter pecado. Graça é o contrário. A gente merece ir para o inferno, a gente merece ser castigado e condenado, só que a gente vai para o céu. Então Jesus pegou a nossa condenação e sofreu. Aí agora os benefícios de Cristo a gente recebe. Então é uma substituição. Isso é a graça, é a substituição. Cristo recebeu tudo que a gente merecia para a gente receber tudo que ele merece. Ele não merecia receber o que a gente merece, a gente merecia. Mas ele recebeu. A gente merece ir para o inferno, mas não merece ir para o céu. Mas a gente não vai para o inferno e vai para o céu. Jesus não merecia ir para o inferno, mas merecia ir para o céu. Ele foi para o inferno. Basicamente, graça é isso. Marlisete, me explica isso, por favor. O quê? A Marlisete não perguntou nada. Deixa eu rolar aqui pra cima ver se ela perguntou.
Ah, aqui, ó. Eu era acordado todas as noites às 2h45 da madrugada durante minutos, mas depois que acordei. Eu já vi casos assim em histórias, em testemunhos. Era pra pessoa orar. Deus acordava a pessoa pra orar. Aí depois ele falava o que ele queria. Eu já ouvi. Mas pra saber o que é, só se você orasse. Deus ia falar com você. Por gentileza, explica sobremente sobre o fim da lei. Que Gálatas fala aqui, ó, sobre o fim da lei. Virá ninguém, viverá aquele. Aqui, ó. A lei e a promessa. Tem um versículo aqui que fala que a lei é o aio. Não lembro qual que é o capítulo de Gálatas. Que fala que a gente não precisa mais da lei. Mas tem um versículo lá em Romanos 10 que fala que o fim da lei é Cristo. Mas tem um aqui que é melhor. Nossa, ontem eu achei facinho, hoje eu não tô achando mais o versículo. Sumiu. Ele é assim, ó. A lei nos serviu de aio até Cristo. Vou dar uma pesquisada aqui na Bíblia. Aio. Versículo. Aí ele vai mostrar pra nós. Versículo. Aqui, ó. É Gálatas 3:24 que fala. Eu tava lá em Gálatas 3, aí não vi esse negócio. Já que eu tô usando a tradução que eu não falo. Gálatas 3:24, fim da lei. Ó. Aqui, ó, vou ler do 23 até o 24. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois, por meio da fé em Cristo, todos somos filhos de Deus. Que em outras traduções, isso aqui fica ainda mais claro. Que ó, na Bíblia Livre para Todos, versículo 25. Mas agora esse caminho de fé em Deus chegou, e nós já não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Então a lei, ela vigorava apenas até a vinda de Cristo. Da vinda de Cristo para frente, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, a lei completa lá da Torá, cerimonial, toda a lei, completamente a lei, ela tem fim na vinda e morte de Cristo, porque agora todos somos filhos. E em Hebreus 7:12, a gente vê que isso é uma obrigatoriedade. Hebreus 7:12. É obrigatório. Pois quando se muda o sacerdócio, obrigatoriamente há mudança de lei. Então, quando a lei era a de Moisés, o sacerdócio era de Levi. Isso é algo bem pontual. O sacerdócio era de Levi, né? Ali da tribo de Levi, Arão, esse era o sacerdócio. O sacerdócio mudou. Jesus, ele é da tribo de Judá e ele é do sacerdócio de Melquisedeque. Então é algo bem pontual, algo que precisa ser estudado. Aí, como Jesus ele é de outro sacerdócio, de outra tribo, a lei tem que mudar. Não pode, é obrigatório não ser mais a lei de Moisés. Então, quando Jesus se torna nosso sumo sacerdote, a lei muda. Então, não é mais a lei de Moisés que está em vigor hoje, mas sim a lei do Espírito da vida, a lei de Cristo, a lei da nova aliança, que não é a mesma lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era apenas para o sacerdócio levítico, sacerdócio de Arão. Então, é algo bem, bem pontual, assim. Muito, muito interessante. Então, Hebreus 7:12. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. É na King James que fala obrigatoriamente precisa mudar.
Mas é isso aí, quando Cristo veio, ele veio cumprir a lei. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Então, ele cumprindo a lei, agora a lei já foi cumprida. E quando ele morre na cruz, ele se torna o cumprimento e a finalidade da lei. E quando ele morre e vai ao céu, ele se torna o nosso sacerdote. E como agora ele se tornou o nosso sacerdote e cumpriu a lei, acabou, a lei muda. Obrigatoriamente a lei muda. Então é Hebreus. Só estudar Hebreus é muito top. É por isso que a lei teve o seu fim em Cristo. Mais alguma pergunta aqui? Aqui. É só pensar um pouco, se fôssemos salvos por merecimento, a obra seria impossível. É isso que Paulo exaustivamente fala em Romanos, em Gálatas. É impossível. Em Gálatas 3 ele fala que até tolice, loucura pensar isso. Paulo, o que você diz sobre a obrigatoriedade de dízimo e oferta obrigatória? A oferta nunca foi obrigatória, nem no Novo nem no Antigo Testamento. E dízimo era obrigatório no Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe dízimo, igual era no Antigo Testamento. O que a gente tem hoje é uma oferta fixa chamada, apelidada de dízimo, só que não tem nada a ver com o dízimo da Antiga Aliança. Nada a ver. Mas eles apelidaram, chamaram de dízimo por uma familiaridade, né? Tá ali o nome na Bíblia, só que isso também é ruim, porque quando você chama de dízimo, tem alguns desavisados que quer pegar Malaquias, quer dizer que o dízimo é obrigatório e tal, que você tem que fazer, que senão vai vir o devorador, que eles acham que é demônio, Deus vai te fazer ficar pobre, vai quebrar seu carro, vai perder o emprego, vai acontecer meio monte de coisas, porque o dízimo é obrigatório. Então, dízimo ser obrigatório não existe. Não existe isso. Só na Antiga Aliança que era. E o dízimo nem passou para a Nova Aliança. Hoje o que a gente tem é oferta. Oferta voluntária pode dar. E você pode chamar do que você quiser. Se quiser chamar de dízimo, ok, mas não quiser também, não chama. Mas eu particularmente não gosto de chamar de dízimo, porque dízimo é da Antiga Aliança. Novo Testamento não tem. Tem oferta voluntária, apenas. Não tem obrigatoriedade. De nada. Eu sou do Goiás. Aterrorizo os fiéis, sim, demais. O legalismo vai aterrorizar os outros com qualquer coisa. Qualquer coisa. Eles vão arrumar um jeito de deixar as pessoas com medo para elas ficarem ali dentro da igreja deles. É complicado. Eles não acreditam no amor. Eles querem que as pessoas obedeçam a Deus por manipulação, por chantagem e medo do inferno. É triste.